Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto e amado irmão e irmã, que me acompanha através desta emissora de rádio e também através do nosso canal no YouTube. É uma alegria poder estar com vocês num dia tão especial como hoje, Quinta-feira das Dores. Vamos meditar sobre o sacerdócio e a Eucaristia. Toda quinta-feira nós dedicamos esse tema tão importante. Somos convidados nesta quinta-feira a contemplar com gratidão um dom precioso que Deus concedeu à sua Santa Igreja, o sacerdócio ministerial. O meu abraço carinhoso de pai e irmão a você, sacerdote aqui da nossa diocese, e os padres amigos de diversos lugares aqui do Brasil e do mundo, que são almas maravilhosas, homens de Deus, que eu oro sempre por todos os sacerdotes, os meus aqui da diocese, aqueles que ao longo do meu episcopado eu tive a graça de ordenar, e também os meus amigos sacerdotes, incontáveis é o número. Graças a Deus, os meus amigos padres sempre me ajudam com o testemunho deles. Eu fico muito maravilhado com isso. E graças a Deus, o nosso clero de Formosa é um clero também que reza, que tem buscado esta fidelidade. E a Quaresma é um tempo em que muitos fiéis procuram o confessionário. Voltam à oração, procura direção espiritual, busca reconciliação com Deus, e ali está o sacerdote. O nosso padre, como o povo diz na paróquia. Muitas vezes o padre passa horas escutando confissões. Vocês acham que é fácil? Não é. Mas é um ministério que nos cura, que nos santifica. Não é fácil você atender confissões aí por 3, 4, 5 horas a fio, às vezes sem levantar do confessionário, ou atender o dia todo. É um cansaço libertador. E esse cansaço, às vezes depois de um dia de grandes responsabilidades, nada mais é do que uma caridade que o padre faz ao escutar a dor dos fiéis, dor de quedas, e também animar as almas para o recomeço. É muito bonito quando você escuta alguém que confessa e quer recomeçar. E a gente diz no final: eu te absolvo, ide em paz, um bom recomeço da sua fé. O sacerdote permanece no confessionário ali porque ele sabe que naquele momento ele é instrumento da misericórdia de Deus. Nós, sacerdotes, somos. São Padre Pio de Peltrautina, no século XX, que passou incontáveis horas no confessionário, e eu já tive a graça de rezar diante daquele confessionário dele, lá na Igreja Velha. Fiquei ali, rezei meu rosário ali, contemplando aquele confessionário que viu aquele frade doente, sofrido com aquelas estigmas durante 50 anos. E mais de 50 anos aquele frade sentando ali para atender as confissões, às vezes em grandes dores e tormentos. E ele dizia: as almas não são confiadas aos sacerdotes para serem julgadas, mas para serem salvas. Então, meu querido padre, quando você sentar no confessionário, faz sua oração própria antes das confissões. Está lá no liturgia. Você tem lá as orações antes da confissão e depois da confissão. E lembra, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vai agir através de ti. E um padre que tem amor às ovelhas, aos penitentes, isso passa para os penitentes. Mesmo que essas confissões de Quaresma sejam um pouco mais rápidas, é muita gente, a multidão é grande, mas é bonito. É bonito você sentir esta beleza do coração do padre que cria esta simpatia com o coração dos fiéis.
O padre fiel nem sempre tem vida fácil. Ele enfrenta incompreensões, solidão, exigências constantes, críticas injustas, mas permanece firme porque sua vida está ligada ao altar de Deus. Que beleza isso, que grandiosidade. Eu quero lembrar aos nossos padres que a gente não pode deixar nenhuma crise abater a nossa vida sacerdotal. O nosso sacerdócio, nós só vamos compreender a sua extensão, a sua largueza, a sua profundidade na eternidade. Aqui nesse mundo não dá para compreender esse ministério que pesa sobre nós. Mas não é um peso de amargura, é um peso de docilidade nossa ao Espírito Santo. Por isso que o padre também precisa fazer penitência, né? O sacerdote precisa dessa busca. A felicidade do padre não depende do conforto ou do reconhecimento. Ela nasce da certeza de estar cumprindo a missão recebida de Cristo. Repito o que eu tenho falado. Nós, sacerdotes, não precisamos do amor de ninguém, do reconhecimento de ninguém. Nós precisamos amar o mais possível o nosso povo e do nosso povo receber o respeito. Eu sei que o povo ama muito os padres, dá para nós os presentes, as coisas, como o símbolo de cuidado, de zelo com o sacerdote. Mas o padre tem que ser um homem forte que não precisa disso. Se a comunidade esqueceu o seu aniversário, você não vai morrer por causa disso. O povo não pode esquecer que você é padre. Isso nunca pode esquecer. Quando o padre celebra a Eucaristia, algo extraordinário acontece. O céu toca a terra. Tem uma obra de arte muito bonita que um artista místico concebeu aí na Idade Média, em que ele retrata o sacerdote verso um del ali no altar antigo, celebrando ali com o povo de frente para o crucifixo, e a igreja toda ovacionada de anjos, milhares de miríades e miríades de anjos, de anjos adoradores ali. As nossas igrejas ficam cheias de anjos. Eu já tive algumas experiências nesse sentido. É muito interessante. Então, só de celebrarmos a Santa Missa, já valeu a pena ser padre. Porque quando o padre celebra a missa, algo extraordinário acontece. O céu toca a terra. São Padre Pio ainda afirmava com grande reverência: o mundo poderia existir sem o sol, mas não poderia existir sem a Santa Missa. Isso não é pieguismo, isso não é exagero, não. Isso é santidade de Padre Pio. Isso aqui é uma grande verdade. Santa Missa é tudo. E quem pode presidir e celebrar a missa? Só o padre. E por que nós, sacerdotes, às vezes, não damos a verdadeira piedade aos nossos atos litúrgicos eucarísticos? A gente precisa pensar nisso, porque nós também vamos prestar contas a Deus do nosso ministério sacerdotal. É pelas mãos do sacerdote que o pão se torna corpo de Cristo, que o sangue se torna sangue de Cristo, o vinho. É pela voz do sacerdote que a absolvição devolve a paz às consciências. É pela fidelidade silenciosa do sacerdote que tantas almas encontram novamente o caminho de Deus. Você já rezou hoje pelo seu padre? Se não fez, reze. Nós temos que rezar pelos padres. E muitos padres também são vítimas do demônio, caem no pecado, nas misérias, no suicídio, essas coisas tudo por causa do diabo. Porque não vigiou, porque não soube contemplar no altar a obra de suas mãos, que é trazer Jesus Eucarístico para as nossas almas. Assim, meu dileto e amado irmão, nesta manhã, talvez seja um bom momento para que nós possamos retomar o trabalho, a dedicação pelos nossos sacerdotes. Cuidar dos nossos sacerdotes. O sacerdote é esposo de Cristo, não é para ser esposo de mulheres, de homens. Não é isso.
O sacerdote precisa ser respeitado como homem do sagrado. Pode ser um sacerdote novo, mas o povo tem a obrigação de tomar-lhe a bênção. As meninas, os rapazes, as moças, os velhos, todos com respeito. O padre não pode ser uma propriedade de ninguém. A gente vê às vezes alguns grupos que tomam conta do padre, como se o padre fosse propriedade deles. Isso está errado. Você que está fazendo isso, você não está exercendo a sua maternidade, a sua paternidade pelo sacerdote corretamente. Outro dia, a Laura de Brasília, que nos ajuda muito nesse trabalho de difusão da maternidade espiritual pelos sacerdotes, ela dava uma palestra para os nossos seminaristas, para mim e o padre Romilson, que acompanha os seminaristas maiores todo mês em Brasília. Depois participou com a missa. Uma grande amiga, uma irmã muito querida, que muitos de vocês aqui conhecem. Ela é libanesa, está no Brasil há muito tempo e é uma mulher muito piedosa, uma mãe de muitos filhos, alguns já no céu. E ela falava exatamente disso, da importância da castidade do sacerdote, a importância da pureza do sacerdote. O padre não pode ser um homem carente, um homem que mendiga carinho, afagos das pessoas. Não, nós podemos receber os carinhos que a gente recebe naturalmente do povo, sobretudo das pessoas mais idosas, mas o sacerdote tem que se preservar no seu ministério. O sacerdote tem que se preservar das mídias sociais podres, tem que se preservar da falta de oração, rezar, levantar cedo e logo rezar. O sacerdote é para ser o homem do altar. Não deixa perder de vista esta realidade da sua vida, meu querido padre. Nosso programa é simples e forte. Está lá na Pastoridade Vobis de João Paulo II. O padre é para ser casto, pobre e obediente. Assim seja. Amém. Evangelho de hoje, João 8, 51, 58. O Evangelho nos declara algo extraordinário. Dos lábios de Jesus, sumo e eterno sacerdote. Em verdade vos digo, quem guarda a minha palavra jamais verá a morte. Esse é o trabalho do padre, de levar as pessoas para a vida, para o céu. Nunca permiti, meu padre, que no seu ministério você não seja sinal de vida. Nunca ser sinal de morte. Um padre santo move o coração de uma comunidade paroquial, move o coração de uma cidade. Os ouvintes de Jesus se espantam e discutem com ele. Não consegue compreender a profundidade do que o Senhor está dizendo. E Jesus então revela sua identidade com uma frase poderosíssima. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Cristo, eterno Deus com o Pai e o Espírito Santo. Não teve princípio, nem terá fim. Ele foi gerado pelo Pai, mas não criado. São Padre Pio meditava frequentemente sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Para ele, o mesmo eu sou, que falou no Evangelho, é o mesmo Cristo presente no altar que nós alimentamos na Eucaristia. Meu amado, meu querido, meu abençoado irmão padre, o sacerdote é justamente aquele que torna presente esse mistério no meio do povo. Quando o padre celebra a missa, não é apenas um gesto simbólico. Nós não somos pastores luteranos. É Cristo que se oferece novamente para a salvação do mundo. Isso não é pequeno, não é simples, isso é grandioso. Eu e você, meu querido irmão padre, vocês, nossas queridas ovelhas, nós só vamos entender a grandeza do sacerdócio da Eucaristia na eternidade. Que Deus nos dê essa graça para um dia nós contemplarmos no céu esse grande e eterno hino de louvor ao sacerdócio ministerial e à Santa Eucaristia. Amém. Façamos nossa oração.
Senhor Jesus, nós te agradecemos hoje pelo dom dos sacerdotes. Abençoa aqueles que gastam sua vida no altar, que passam horas no confessionário, que sustentam espiritualmente o teu povo. Dai-lhes forças nas dificuldades, consolo nas provações e alegria na fidelidade. Renove neles o amor pela Eucaristia e faz de cada sacerdote um sinal vivo da tua misericórdia. Sustenta também aqueles que hoje estão cansados, os que enfrentam solidão e os que carregam o peso da missão. Abençoa também e fortalece, Senhor, os candidatos ao sacerdócio, nossos vocacionados e seminaristas, especialmente os da nossa Diocese de Formosa e aqueles do mundo inteiro. Também os seminaristas, nossos amigos de outros lugares e congregações. Orando por eles, peçamos a São Padre Pio de Peltrautina. Fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe dos sacerdotes, São José, modelo de silêncio para os sacerdotes, e São Padre Pio, exemplo de sacerdote, seja abençoado todo o nosso povo e os nossos padres e vocacionados ao sacerdócio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Um bom dia de adoração para você e os seus.